Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda de conhecimento. É sempre um prazer estar aqui para a gente mergulhar nesses temas. Com certeza. Hoje, o nosso objetivo é fazer uma investigação empática, muito acolhedora e cuidadosa sobre o funcionamento da mente de uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline, o TPB. Isso mesmo. A nossa grande missão é traduzir toda essa complexidade clínica sem nenhum tipo de julgamento. Exato. E para guiar essa análise, a gente está se baseando no capítulo 2 do livro Mentes que Amam Demais, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. É um material riquíssimo. Muito rico e muito humano, né? Demais. Certo, vamos desvendar isso, porque o TPB passa bem longe de ser só um diagnóstico frio anotado num prontuário. A gente está falando de uma forma intensamente dolorosa e muitas vezes incompreendida de sentir o mundo. E o fascinante aqui é começar com uma metáfora visual que a literatura clínica usa muito. O cérebro borderline vive no limite de uma, digamos assim, hemorragia emocional. Nossa, hemorragia emocional é um termo forte? Sim, mas muito preciso. Na prática, é como se a alma da pessoa sangrasse diante de estímulos que, para quem não tem o transtorno, seriam fáceis de contornar. Eles não têm aquela pele emocional que protege a gente das frustrações do dia a dia. Ficam totalmente expostos, né? Totalmente. E o foco de hoje vai ser destrinchar as 4 grandes disfunções desse transtorno: a emocional, a cognitiva, a comportamental e a pessoal. E ver como elas acontecem na vida real. Até porque afeta cerca de 2% da população mundial, principalmente mulheres. Então é muito provável que quem está nos ouvindo conheça, conviva ou até ame alguém que sente o mundo nessa voltagem máxima. Com certeza, absoluta. E para a gente começar a entender essa intensidade, o livro compara o transtorno com uma cor primária. Pensa no vermelho, por exemplo. A raiz é a mesma, mas pode ter vários tons. Pode ser um rosa suave ou um vermelho super vibrante. Uma ótima analogia para mostrar as roupagens do TPB. E o material traz 2 casos reais para ilustrar esses tons. 2 mulheres com a mesma raiz de instabilidade, mas funcionamentos opostos. Vamos começar pela Leca, a chamada border implosiva. A trajetória da Leca é marcada por uma dor muito silenciosa. Muito. Ela chegou no consultório psiquiátrico com só 17 anos, levada pelos pais logo depois de tentar o suicídio com uma quantidade enorme de calmantes. E o gatilho foi o término do primeiro namoro. Exato. Que, pelo que o livro diz, costuma ser um baita divisor de águas, né? É um ponto de ruptura clássico, porque o primeiro rompimento amoroso materializa um maior pesadelo do borderline, que é o abandono. Ah, entendi. E analisando a Leca, a gente entende essa natureza implosiva. Aos 20 anos, ela já tinha 3 faculdades incompletas: artes cênicas, depois letras e, do nada, jornalismo. Uma identidade super fluida. Exato. Ela agia como um camaleão. Popularmente seria chamada injustamente de Maria vai com as outras. Se ela andava com roqueiros, ela virava roqueira. Se o parceiro era pagodeiro, ela mudava todo o guarda-roupa para se encaixar. É um esforço gigantesco de adaptação só para garantir que não vai ser deixada para trás. E a parte mais triste dessa implosão da Leca é como ela lida com a dor. O livro relata que ela atraía parceiros muito agressivos. Inclusive um que agredia ela fisicamente. Sim, e ela suportava isso por um terror avassalador de ficar sozinha. Em vez de expulsar o parceiro agressor, ela voltava à violência contra si mesma, internalizava o caos. Ela tentava manter o afeto sob controle, machucando o próprio corpo. Isso. Ela escondia cortes e queimaduras de cigarro debaixo do biquíni. Tudo para absorver a dor do ambiente e não perder aquela pessoa. É muito sofrimento. E essa dinâmica implosiva faz um contraponto perfeito com o segundo caso. A Isadora. A Isadora é o oposto, né? A Isadora, aos 29 anos, é descrita no material clínico como nitroglicerina pura, a verdadeira border explosiva. Nossa, nitroglicerina. Ela trabalhava como recepcionista numa boate, super expansiva, sedutora e usando a manipulação abertamente. Mas o histórico dela tem traumas pesadíssimos. De negligência na infância, pelo que me lembro. Isso. Aos 6 meses de idade, ela caiu do berço durante um ataque de fúria da mãe
e depois sofreu abuso na pré-adolescência. Hoje, adulta, ela consome drogas quase diariamente, muda de apartamento e de emprego a cada 2 meses e destrói as contas bancárias dos parceiros. É o caos virado para fora. Enquanto a Leka se esconde e se machuca no quarto, a Isadora joga a dor no ambiente. Se conectarmos isso com o quadro geral, a Isadora culpa o mundo inteiro pelas explosões dela. Ela usa aquela desculpa do tipo, não levo o desaforo para casa. Para justificar quando quebra tudo ou humilha alguém. Exatamente. Mas o ponto clínico chave aqui é que a raiz da Isadora é idêntica à da Leka. As duas vivem num mundo afetivo instável, governado pelo pavor da rejeição. Só muda a direção do estrago, para dentro ou para fora. Perfeito. E essa dualidade abre espaço para a gente dessecar o núcleo do TPB, as 4 grandes disfunções que você mencionou. Começando pela disfunção emocional, que é a condição principal do transtorno. Explica melhor essa hiperatividade afetiva pra gente. Imagina que o sistema límbico da pessoa opera com uma sensibilidade absurda a estímulos negativos. Uma expressão facial neutra, ou um simples não, pode gerar um acesso de fúria totalmente incontrolável. O que cria um ambiente muito tenso, claro. É aquela sensação constante de viver pisando em ovos pra quem tá perto, né? Isso mesmo. A família nunca sabe se um bom dia vai render um abraço ou uma crise de raiva. E os sentimentos são muito dúbios. Eles amam e odeiam a mesma pessoa no espaço de 2 horas. E o livro cita uma coisa de cortar o coração. Quando não tem essa tempestade acontecendo, não sobra paz, sobra um vazio. Um vazio e um tédio crônicos. A famosa sensação de morte em vida. Dói tanto que, às vezes, eles preferem arrumar uma briga só pra sentir alguma coisa. Caramba! E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque uma emoção nesse volume acaba invadindo a forma da pessoa pensar, certo? Sem dúvida. O que nos leva à segunda disfunção, a disfunção cognitiva. Sob estresse constante, a lógica desmorona. A autoimagem fica super instável. A pessoa acorda se achando a dona do mundo e à tarde se acha um completo Zé Ninguém. Um pensamento totalmente 8 ou 80. E sob picos altos de estresse, aparecem os delírios paranoides e a dissociação. Aquela sensação de estar fora do ar, de ver a própria vida como um filme e não conseguir intervir. Isso. E junto vem a paranoia, a certeza inabalável de que estão tramando contra eles no trabalho ou na família. E cognitivamente, isso impede a pessoa de aprender com experiências passadas ruins. Eles voltam para relações abusivas porque o medo do abandono cala o instinto de autopreservação. Exatamente. O pavor dita os pensamentos. E com a mente em curto-circuito desse jeito, o corpo pede uma válvula de escape. É aí que a gente entra na disfunção comportamental, a ação destrutiva propriamente dita, como a gente viu na automutilação da Leka. E é contraintuitivo para quem olha de fora. Causar dor física não é necessariamente querer morrer, mas uma tentativa de aliviar uma angústia invisível que ficou grande demais. O sangue, a dor na pele, ancoram a mente que está um caos. É uma tentativa de regulação emocional muito perigosa. E essa impulsividade transborda para gastos irresponsáveis, direção arriscada, abuso de drogas. Brigas físicas também. A literatura traz muitos exemplos da cultura pop que ilustram bem isso. Lembra da Winona Ryder no filme Garota Interrompida? Lembro, clássico. Ela tenta o suicídio num momento de desespero e se machuca o tempo todo tentando anestesiar a dor interna. Outro exemplo maravilhoso é a personagem da Penélope Cruz em Vicky Cristina Barcelona, a síntese perfeita da border explosiva, passional, brilhante, mas que destrói o ambiente e não consegue viver sem o parceiro que ela mesma ataca. E falando em atacar, o livro comenta da força física durante esses ataques de fúria. Aquela coisa de força de Hulk. A adrenalina sobe tanto que às vezes precisa de 3 pessoas para conter a pessoa num surto impulsivo. Exato, o corpo responde com tudo. Mas toda essa explosão ou implosão é só uma cortina de fumaça para nossa quarta área, a disfunção pessoal. A ausência do eu. A falta de autopercepção profunda. A pessoa se sente um estranho no próprio ninho. Eles olham para dentro
e não encontram uma base sólida, não sabem quem são ou o que querem. O que explica o comportamento de camaleão da Leca? O material usa uma metáfora linda e triste, dizendo que a estética do border muda feito as fases da lua. E muda tudo: roupa, política, religião, dependendo com quem estão se relacionando. E essa falta de identidade gera uma via de mão dupla perigosa. Eles são facilmente manipulados por parceiros dominadores para poder pertencer a algum lugar. Aceitam o inaceitável. Mas pelo pavor de serem abandonados, eles também desenvolvem uma tendência a manipular os outros. Mas é bom a gente frisar que não é uma perversidade ou psicopatia, né? Não, de forma alguma. É um mecanismo cego de sobrevivência. Tentar controlar o parceiro para ter garantia de que ele não vai fugir. Entendi. Agora, todo mundo tem dias difíceis. Todo mundo toma atitude impulsiva ou fica mal com o fim de um namoro. Onde a fronteira é cruzada para o transtorno de personalidade borderline clínico? A palavra-chave da psiquiatria para isso é persistência. Não é só uma fase ou um dia ruim. É um padrão que permeia amizades, trabalho e família. Os profissionais usam a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, que lista 9 critérios. E a pessoa precisa preencher 5 deles para fechar o diagnóstico, certo? Isso. Critérios que refletem exatamente o que conversamos. Esforços frenéticos para evitar o abandono, relacionamentos instáveis, oscilação de humor absurda, falta do eu, impulsividade, ira inadequada e o sentimento crônico de vazio. Além das ideias paranoides sob estresse. Mas tem um ponto no livro, uma estatística, que exige muita empatia. Cerca de 90% das pessoas com TPB tentam um suicídio ou se automutilam gravemente ao longo da vida. E, tragicamente, 10% chegam ao óbito. É alarmante, uma dor muito real e letal. Então, o que tudo isso significa para nossa audiência hoje? Significa que a gente precisa acolher. Conviver com alguém com TPB não é aturar drama, é lidar com alguém que não tem a pele emocional de proteção. Acolhimento e direcionamento para terapia especializada são atos literais de salvamento. O TPB é, na essência, uma dor imensa pelo medo de rejeição, seja explodindo como a Isadora ou implodindo como a Lema. O pedido de socorro é de conexão no mundo que machuca eles numa voltagem muito alta. É um quadro que exige muita compreensão da sociedade para quebrar esse estigma, né? E para a gente fechar a nossa imersão de hoje, eu deixo uma reflexão. Considerando que essa mente foi construída para viver emoções em volume máximo e sem filtro, se essa mesma sensibilidade avassaladora, que hoje causa dor, receber tratamento, terapia e remédio se precisar, não seria ela também a fonte de uma empatia incomparável, uma capacidade de sentir o mundo em alta definição que poderia até gerar um brilhantismo artístico e mudar a nossa cultura? É uma perspectiva muito bonita e totalmente possível com o tratamento adequado. Fica a reflexão para todos nós. Eu fico muito grata pela nossa conversa hoje. Muito obrigada pela escuta atenta e pelo carinho de quem nos acompanhou em mais essa investigação. Cuidem de si e dos seus. Até a próxima.